Olá, seja bem-vindo ao PH da Física e Educação Científica, em mais um vídeo aqui com você, discutindo a física como elemento da cultura. No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma notícia sobre quântica, especificamente sobre microscopia quântica, que eu acabei salvando inclusive no meu Facebook, mostrar para você como essa notícia aparece em dois veículos diferentes, como ela é abordada em dois veículos, duas revistas diferentes, e a diferença que ela tem com o artigo original. E o artigo original, como que é feita essa abordagem, para a gente entender a importância dos conceitos quânticos no desenvolvimento da tecnologia que a gente tem aí para o futuro. Então, ao final desse vídeo, você vai ser capaz de entender a importância dos conceitos quânticos e qual é o futuro que se desenha, como a tecnologia quântica vai tomar conta de uma série de técnicas, uma série de tecnologia que nós temos hoje, que chamaremos assim de tecnologias clássicas. Ela já toma conta de algumas e vai tomar conta de outras. Então, no final desse vídeo, você vai ser capaz de entender isso a partir de conceitos quânticos. Então, fica com a gente porque física também é cultura. Como eu disse, você vai ser capaz de entender a importância dos conceitos de física quântica e por que esses conceitos têm de ser cada vez mais disseminados e entendidos pela população de maneira geral. Dá uma olhada na notícia que eu recebi sobre o microscópio quântico que enxerga o impossível. Dá uma olhada aí que eu vou te mostrar. Então você já está vendo aí, onde eu salvei, são essas duas notícias aqui, ó. Grande salto científico, foi criado um microscópio quântico que pode ver o impossível. E pesquisadores criam um microscópio quântico capaz de ver o invisível. Eu vou clicar nessa aqui primeiro. Ela vai te abrir uma página, ela vai abrir uma página da Exame, aonde a gente encontra essa notícia. Deixa eu só tirar aquelas coisas naturais que aparecem aqui, se você quer assinar, etc., na revista. Mas aí você tem aqui, ó, pesquisadores criam um microscópio quântico capaz de ver o invisível. Bom, o invisível está entre aspas ali, claro que eu entendi, porque os microscópios clássicos já fazem isso, no que diz respeito à nossa visão, digamos, sem equipamento. Então você tem aqui a explicação que eles acabam trazendo. Bom, me perdoa aqui porque esta partezinha aqui sempre parece, né, quando você entra no site da revista e tal, mas ó, seria um oxímoro dizer ser possível enxergar o invisível. No entanto, é a definição mais próxima da realidade. Ele fala em anúncio realizado pela revista Nature dessa semana, eles escreveram testes bem-sucedidos de um microscópio quântico, um instrumento capaz de revelar estruturas biológicas que de outra forma seriam impossíveis de serem vistas. Não tem nenhum problema quanto a isso, é uma revista de notícia genérica, não buscava se aprofundar, mas ele fala, tal criação, embora ainda seja uma prova de conceito inicial, abre caminho, também está correto isso, para uma ampla gama de aplicações, incluindo a melhoria de exames de ressonância magnética, estudos de degeneração celular, antibiótico, etc. Sem dúvida, abre mesmo, né? E aí ele vai falar, os melhores microscópicos ópticos usam lasers brilhantes, que são bilhões de vezes mais fortes que o Sol. Uma célula humana só pode sobreviver por um curto período de tempo neles, e esse é o grande obstáculo. Nosso microscópio fornece 35% mais clareza do que os modelos convencionais. Eu vou te mostrar isso depois, onde é que está isso no artigo. Aí ele fala, bom, para entender o que está sendo observado, ao se olhar no microscópio quântico, é preciso considerar que trata-se de uma parte da física que a humanidade está engatinhando no conhecimento que acumulou. Não é exatamente isso. Ela está muito bem organizada, a física quântica, e ela já tem, vai ter aquilo que a gente chama de centenário em 25 agora, da física quântica, digamos, da nova física quântica associada à mecânica ondulatória. Justamente por abordar o comportamento físico que é infinitamente pequeno. Nesse âmbito, Albert Einstein fez contribuição notável, onde teorizou que uma luz, tradicionalmente descrita como uma onda, se comporta como fluxo de partícula em escalas reduzidas. Está falando aqui do efeito fotoelétrico,
Mas não é só isso que se usa lá. E aí, bom, ele fala da história do Einstein e tal, fala do mundo quântico ser probabilístico, ele cita a computação quântica, que essa sim ainda está engatinhando, tem muita coisa para acontecer. Não a teoria quântica em si não está engatinhando, mas enfim, ele acaba assim. Essa é como a Exame abordou essa notícia. Agora veja, aqui em cima nós temos a notícia, a mesma notícia, veja que é a mesma foto ó, sendo abordada. Quando um grande salto científico, foi criado um microscópio quântico que pode ver o impossível. Eu não vou ler porque a notícia é a mesma, mas eu vou chamar a atenção a este conceito. Ó. O microscópio é alimentado pela ciência do emaranhamento quântico. Aliás, você sabe o que é emaranhamento quântico? Para essa notícia você precisava ter uma noção do que é, porque ele não explica aqui na notícia o que é emaranhamento quântico. Assim como ele explicou muito pouco na outra as bases de que se tratava aquele Nobel do Einstein, que é o efeito fotoelétrico. Aliás, emaranhamento quântico e efeito fotoelétrico, se você quiser saber, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar uma playlist para você no final, para você entender esses conceitos de emaranhamento quântico, efeito fotoelétrico e etc. Mas olha só, eu queria te mostrar o seguinte, você lê a notícia tal, depois a gente vai abordar isso aqui com mais cuidado, mas eu vim aqui no final e veja, ó, fonte, ó, entra aqui. Quando você entra aqui, você cai nesse blog de notícia, tal, etc., que é mais ou menos a mesma coisa, é uma cópia. O que está aqui é o que estava na outra página, né? Mas é da Universidade, de 9 de junho, né? Da Universidade de Queensland. E aí você tem a notícia aqui que é exatamente a mesma. E eu vim aqui e fiz o seguinte, olha só, desci... Até aqui é a mesma notícia, já a gente fala. E vim aqui, ó, dói. Eu acho que você deve fazer isso sempre. Clica aqui. A gente entra na Nature, aonde você tem a microscopia não linear aprimorada por quantum. E é isso que eu vou te explicar. E aí o que acontece é o seguinte, chegando neste artigo da Nature, você faz a leitura e ele pouco te explica detalhes aonde que entra a quântica nisso. Então veja, nós temos lá do artigo que apareceu no Facebook, já entramos em 2 links que pouco explicam. Então o primeiro vai dizer o seguinte, a microscopia quântica utiliza emaranhamento quântico e consegue ver mais coisas. Ela fala apenas isso. O segundo é uma reprodução do primeiro, parece que copiou e colou. E aí a gente chega no artigo na Nature. Claro que a gente não consegue entrar no artigo profundamente, porque você tem alguns artigos na Nature que você precisa de assinatura. Mas dá pra gente ver mais algumas coisas ali e entender algumas correlações, que é isso que eu vou te mostrar. Então ele vai falar aqui, ó, microscopia não linear aprimorada por quantum. Então se você tem uma microscopia agora não linear, é porque você tem uma linear. Bom, aí aqui tem uma tradução automática, mas é o abstract, é o resumo, né? Então, o desempenho do microscópio de luz é limitado pela natureza estocástica da luz. Aliás, vale dizer que a luz, quando ela interage, quer dizer, quando você joga a luz, então você tem um tecido biológico. Você joga a luz e está com o microscópio em cima para poder ver o tecido biológico. A luz, ela tem uma interação ali. E ela, ao mesmo tempo que ela pode te ajudar a ver, ela pode te complicar a ver e entender. Porque se você quer ver mais, você coloca mais luz. Se você colocar mais luz, você vai esquentar e pode danificar o tecido que está ali. E é isso que ele está dizendo da dificuldade que você tem de poder ver mais, tendo que aumentar a intensidade. E como é que você faz isso? E para poder sair, digamos, desta dificuldade, para poder sair dessa dificuldade, se utiliza o microscópio de Raman e o efeito Raman, que é um efeito que utiliza, aí sim aparece aqui, ó, a informação, ó, nosso microscópio é o microscópio de Raman, coerente, que oferece resoluções de subcomprimento de ondas e incorpora iluminação correlacionada quântica brilhante.
As correlações permitem a obtenção de imagens de ligações moleculares dentro de uma célula, cada uma relação de sinal de subruídos de 35% menor. Lembra aquele 35% de eficiência? Ele aparece aqui, aparece a relação e aparece aqui a relação, a correlação quântica, e a correlação quântica é aí que aparece a ideia do emaranhamento. Então você vai lendo aqui, ele vai falando disso, mas acabou. Fala da disponibilidade de dados e acabou. Eu falei, caramba, acabou o artigo. Aí você vê aqui do lado, ó, conteúdo associado. E eu quero te chamar a atenção a isso, ó. Tá aqui, ó o autor. Os autores estão aqui. Aí você clica aqui, veja que é do mesmo dia, 9 de junho e 9 de junho. Na Nature, isso. Você vai clicar aqui e você vai chegar aqui, ó. Luz comprimida melhora a sensibilidade da técnica de microscopia. Então, aquela história, é aqui que está a explicação. Olha quantos links nós entramos. E ele ainda tem esta aqui, ó. Ó como os artigos são correlacionados. E este artigo aqui tem relação com os outros dois. Então, a gente vai explicar um pouquinho como isso acontece neste artigo aqui. Então, veja, eu vou te explicar como isso funciona. Você tem o tecido biológico, e o que se pensou em fazer? Bom, na microscopia comum, digamos assim, você precisa jogar luz para poder ver melhor. Só que se você aumenta muito a luz, aumenta a temperatura e degenera. Isso nós já falamos. O que esses caras fizeram? Eles começaram a mandar uma determinada frequência, e aí lembra que cada luz tem uma frequência, e a importância de saber esses conceitos para poder entender o artigo, né, o que é frequência, o que é um campo eletromagnético, o que é um fóton, é importante para você entender isso, mas ele manda uma luz, e esta luz, numa determinada frequência, que ele chama de frequência bomba, ela interage com o tecido e faz com que o tecido vibre. Então ela não tem aquele problema da intensidade, não tem aquele problema da temperatura, ela faz com que o tecido vibre e emita uma outra onda, luz numa outra frequência, que é chamada de frequência de Stokes, que é uma frequência menor. E é essa frequência que é detectada e ajuda a mapear e você conseguir ter mais detalhes sobre o tecido. Então algo que você não via, porque para você ver, você precisava colocar mais luz. Quando a luz interage com a matéria, ela danifica aquilo que está sendo visto. Você consegue ver com esta técnica que se chama efeito Raman. No entanto, para você poder fazer essa detecção da frequência de Stokes, demora muito. E aí a grande questão é como você estimular para resolver esse problema. E aí que vem a questão da correlação quântica, e é aí que entra a história do emaranhamento. Dá uma olhada no que ele escreve aqui, ó, porque como o sinal fica muito pequeno, o sinal fica muito baixo, ele tem que arrumar um jeito de amplificar. E como é que é feita essa amplificação do sinal? Então ele acaba emitindo aquilo que eles chamam de luz de frequência comprimida, né? Então é uma luz que é correlacionada para poder fazer esse mapeamento, e aí que está a grande dificuldade, né? Então os autores eles usaram um feixe de laser preparado em um estado de amplitude comprimida. Nesse estado quântico, os fótons de Stokes não são mais totalmente dependentes, e aí eles estão emaranhados. O que significa que as flutuações no número de fótons no feixe não seguem mais uma distribuição normal, uma distribuição clássica. Então esse emaranhamento faz com que eles consigam enxergar coisas que estão vibrando em pequenas frequências que eles não conseguem ver, e isso passa a ser detectado. Então isso reduz o ruído, que é essa parte que você não detecta, que é da interação da luz com o tecido. Você tem um ruído, esse ruído tem um limite,
Diminuindo o ruído, você aumenta a sua capacidade. Então, ao reduzir o piso de ruído abaixo do limite de ruído de tiro, que é esse ruído básico, né, os pesquisadores obtiveram uma melhoria de 35% na relação sinal-ruído da imagem, SRS, que é a utilização de efeito Raman estimulado, reduzindo a concentração molecular mínima que poderia ser detectada em 14%. Essa melhoria foi alcançada sem aumentar a intensidade dos feixes, e aí ele não aumenta a intensidade, não aumenta a temperatura, ele preserva o tecido biológico. No entanto, veja, como é que se dá esse emaranhamento? Quer dizer, essa luz que é emitida pelo tecido, que é a frequência de Stokes, ela é detectada e ela é reemitida numa amplitude um pouco mais comprimida. Então você tem ali fótons que já interagiram e aí você tem a ideia do emaranhamento, que pode fazer com que você tenha, digamos assim, um alcance maior sem precisar aumentar a, entre aspas, intensidade ou quantidade de luz que chega no tecido. Isso te aumenta a capacidade de observação, detecção, de mapeamento do tecido biológico que você está observando. Então veja, você no início desse vídeo, você não tinha a mínima noção do que era esta microscopia quântica. E os artigos não deixavam também muito claro, né, o que era essa microscopia quântica. Agora você entende que a microscopia quântica é você conseguir controlar a intensidade de luz e a temperatura usando a relação entre fótons, que foi aí sim definida e proposta por Einstein e numa discussão depois legitimada e pesquisada por John Bell, que é o emaranhamento quântico. Fótons que estão relacionados, você consegue saber características que estão lá dentro a partir dos fótons que estão sendo emitidos aqui de fora, a partir do microscópio. E é isso que talvez te ajude a entender melhor o porquê a física quântica ela é importante. É importante você entender esses conceitos. Então, para que você continue entendendo esses conceitos, continue entendendo que a física é cultura, fica de olho aqui no card que eu vou deixar uma playlist para você de física quântica para você entender toda essa história. Fica com a gente, comentários, dúvidas, quer saber mais sobre física quântica, computação quântica, microscopia quântica e tecnologia quântica? Deixa nos comentários, a gente se encontra. Até mais, física também é cultura. Um abraço, até mais.